cinema clássico começou de uma forma bem simples. Eram pequenas fotos em sequência que davam aquela sensação de movimento. A sétima arte foi se desenvolvendo. Obras clássicas foram criadas e o realismo era aprimorado a cada produção. Então surgiram obras de comédia, drama, ficção científica e também aquela bem polêmica que vamos abordar no vídeo de hoje, o terror. Será que esses avanços evoluíram tanto que manifestações sobrenaturais ocorreram nessa produção de horror? Hoje vamos falar de casos que ocorreram na produção de O Exorcista, desde sua origem até o lançamento do filme. Então, sem enrolação, vamos logo pro vídeo. Desde os primórdios da humanidade, a ciência seguiu evoluindo, e com ela, o conhecimento foi libertador para os grandes impérios, que cresceram ainda mais estrategicamente. O grande iluminismo, no século XVIII, foi um marco histórico dos avanços intelectuais, que trouxeram grandes descobertas para a humanidade. Todos procuravam explicações para tudo e para todos. Mas, nem tudo nessa vida tem uma explicação lógica, ainda mais se tratando das áreas sobrenaturais. Nascido em 1935, um menino foi criado num bom lar familiar de origem alemã. Sua família vivia bem em Cottage City, Maryland, onde recebia uma boa educação. Sendo filho único, ele sempre tinha atenção e carinho dos mais velhos, ainda mais de sua tia Harriet, que sempre vinha para fazer visitas ao menino. Em uma de suas visitas, ela decidiu levar o seu tabuleiro Ouija, trazendo uma certa influência para o menino, para que ele pudesse entrar aos poucos ao mundo espírita, de onde sua tia já fazia parte. E com o interesse dele, isso acabou acontecendo sem mais complicações. Algum tempo depois, sua tia Harriet, acabou falecendo, quando ele acabara de completar 13 anos. Abalado, ele não aceitou o fato de perder sua tia amada, que era uma grande figura de respeito e amizade para ele. Então, ele decide voltar para o tabuleiro para encontrá-la de alguma forma. E foi aí que tudo começou, os dias mais difíceis dessa criança. Durante várias tentativas de se comunicar com o mundo dos mortos, ele acabou dando abertura para um demônio que foi libertado. E então, uma série de exorcismos foram realizados nele, porém, todos eles sem sucesso. Boatos dizem que seu nome foi resguardado pela Igreja Católica para não sofrer represálias de pessoas mal intencionadas, que tentariam exorcizá-los até mesmo na base da paulada. O pouco que achamos em nossa busca dessa história eram relatos de ataques e possessões demoníacas, trazendo muito trabalho para padres e pessoas que conviviam em sua volta. Seu nome, então, foi documentado como Roland Rowe, pelo padre Raymond J. Bishop. Mas Roland não ficou em tão evidência quanto o seu outro nome, que deu várias inspirações a várias literaturas, Robbie Mannheim. Não consigo nem imaginar o quanto esse menino sofreu com tantos ataques e tantas situações que teve que passar sendo assim inocente. Mas como a vida não é justa, seu deprimente e alarmante caso acabou se tornando evidente na história americana. E vários elementos foram retirados e adaptados a um romance de terror. Então, foi assim que surgiu o livro O Exorcista. Nesse livro, o autor William Peter Blatty adaptou a história original, colocando agora uma garota como protagonista, chamada de Regan McNeil, que é, então, perturbada por um espírito maligno. O livro é inspirado em supostos registros de padres que testemunharam do caso que acabamos de citar, de Robbie Mannheim, que sofreu todas essas possessões por quase 6 semanas, que acabou falecendo em 19 de abril de 1949. No livro dele, um idoso jesuíta chamado Padre Merrin lidera uma escavação arqueológica no norte do Iraque para estudar e pesquisar antigas relíquias que haviam por lá. E nessa busca, ele acaba encontrando uma estatueta de um demônio chamado Pazuzu, um semideus da cultura suméria real, e uma moderna medalha de São José. Logo, esse padre começa a sofrer tormentas e visões que mostram para ele que em breve terá um confronto com um mal poderoso.
que ele, até então desconhecido pelo leitor, havia enfrentado antes: um exorcismo feito na África. O livro repercutiu e vendeu muitas cópias, conquistando o 8º lugar dos 10 livros mais vendidos de toda a Espanha, no ano de 1975, chamando então a atenção de várias produtoras de Hollywood. E, como é normal, livros de sucesso se tornarem filmes de sucesso, não demorou muito para o projeto do filme dar início. 1973 foi o ano do lançamento de O Exorcista. Meu Deus! Neste ano, vários filmes foram lançados. Até mesmo o saudoso Operação Dragão, de Bruce Lee, estava bombando nas telas. Filme que eu assisti muito mais tarde na minha infância. A indústria do cinema estava bem consolidada naquela época, com filmes renomados. Mas, como é de costume, quase sempre somos impactados com obras revolucionárias, que causam ou causaram grandes marcos nessa cultura. Posso citar Poderoso Chefão, Avatar, Jurassic Park e entre outros. O Exorcista fez um grande impacto na sociedade, pela sua história possivelmente real, pelo grande avanço técnico de seu diretor polêmico e problemático William Friedkin, que trabalhou para que tudo ficasse o mais real possível. E, mesmo depois de ter passado tantos anos, o filme consegue ser pesado ainda para muitas pessoas. Pelo menos para mim, que não consegui nem ver mesmo 5 segundos desse filme. O filme é bizarro. O longa é muito bem ambientado, trazendo aquela atmosfera de tensão nas horas que nem mesmo o terror é o foco, criando e desenvolvendo aquele clima amedrontador com o desenrolar da trama. As atuações são dignas de respeito, ainda mais pela pressão do diretor, que andava armado durante as gravações e tinha métodos nada legais para que ele fizesse com que os atores e atrizes entendessem o que ele queria, dando tiros dentro dos sets e até empurrando atrizes, causando danos físicos sérios. Então, muitas das expressões vistas nesse filme são reais. Vimos, de fato, um Terence Fletcher de Whiplash da vida real, tentando extrair o melhor de seus artistas, por mais que isso pudesse trazer danos físicos e mentais para eles. A mixagem desse filme também causou grandes polêmicas. Para fazer os gritos e grunhidos demoníacos de Regan, os engenheiros de som tiveram uma ideia muito estranha de som. Simplesmente decidiram gravar sons de vacas e porcos sendo abatidos. Então, todos os gritos e grunhidos que ocorrem no filme são, na verdade, gritos e pedidos de socorro de animais sendo mortos. Pesado, né? Mas, com certeza, temos muito mais polêmicas nessa superprodução. Ao todo, temos relatos de 9 mortes e vários outros relatos sem explicações dentro dessa produção cinematográfica. Jack McGowan, por exemplo, foi um dos atores que acabou falecendo misteriosamente. E, justamente, o personagem dele no filme foi o primeiro a partir. Linda Blair, que era a protagonista, teve perdas em sua família durante as filmagens. E nem mesmo pessoas da produção saíram com vida. Um segurança e um especialista em efeitos especiais não saíram com vida. E outros morreram de gripes e até pneumonia. O filme causou grande impacto na sociedade em seu lançamento. Temos relatos de desmaios, vômitos, possessões demoníacas durante as apresentações nos cinemas. Nós não sabemos se foi marketing ou se foi realmente verdade, mas, dadas as circunstâncias, fica muito difícil dizer que não é verdade, quando se trata de uma produção com base em casos reais e com muitas tragédias envolvendo a sua produção. O Exorcista se tornou um marco no gênero de terror, por seu avanço técnico e polêmicas obscuras, ganhando destaque e seu lugarzinho no hall de clássicos do terror, e mostrando para nós que muitas histórias podem ser verdadeiramente macabras.